Olá pessoal, fique agora com o resumo semanal de Amanhã para Sempre, do dia 11 até o dia 15 de abril. Mas antes eu peço que se inscreva no canal. Sexta-feira, dia 8 de abril de 2022. Steve Alverver nos diz: Nossa, você está realmente adorável. Santiago conta a Aurora que não se lembra de como Gonçalo conheceu Bárbara e que depois que sua mãe morreu, eles se casaram. Porém, ele não conhece ninguém da sua família. A Aurora pede para ver as fotos dele quando ele é pequeno. Santiago sai para buscar. Sozinha, a Aurora escuta a porta do banheiro abrir e vai verificar. E a porta fecha sozinha. Santiago chega e ela conta que deve ter alguém no banheiro. Ele vai verificar e não acha ninguém e a tranquiliza. Érica pergunta a Fernanda se ela ainda tem dúvidas sobre o seu sentimento por Adriano, pois antes ela dizia que não amava mais. Fernanda conta a ela que está confusa. Érica conta à amiga que Franco está muito carinhoso e que nem parece que é de mentira. Adriano chega na mesa e Érica sai para encontrar Franco Santoro. No banheiro, Fernanda chora. Aníbal, ao encontrar Adriano, diz a ele: Eu não nasci ontem, Adriano. Toda essa gente está engolindo a história da sua inocência, mas eu não, porque a única pessoa que se importa com a Lactus sou eu. Adriano então responde: Olha, eu posso provar que eu sou inocente, do contrário não estarei olhando para você. Concorda comigo, Priscila? E sai. Aníbal pergunta a Priscila o que ele queria dizer. Priscila responde que não sabe. Adriano vai até a porta do banheiro para saber se sua amada Fernanda está bem. Gardênia conta a Margarida e Jacinto que Adriano e Fernanda entraram na festa como se nada tivesse acontecido e que quer saber como ele foi à festa, sendo que a polícia estava atrás dele. Fernanda sai do banheiro e dá de cara com Adriano, que a pergunta o que aconteceu com ela. Bárbara em seguida chega e questiona Adriano por qual motivo Fernanda está daquele jeito. Franco avista Camilo de longe chegando na festa e avisa Steve. Steve dá uma aula para Venus sobre Camilo e pede novamente que não se apaixone por ele se ela tem amor próprio. Camila vai cumprimentar Franco e Érica e diz a eles: Mas não me diga que ao invés de essa festa para anunciar a aliança entre as nossas empresas, é para anunciar a aliança da vida de vocês. Franco pergunta: Como você adivinhou? E pergunta a Érica o que ela acha de anunciar seu noivado. Érica fica toda feliz. Fernanda conta a Adriano e Bárbara que está mal por conta de Liliana. Bárbara sugere a Fernanda que o melhor a se fazer é ela ir viajar com Adriano no dia seguinte. Érica chega e a leva a Fernanda. Bárbara exige a Adriano que em menos de 24 horas esteja na lua de mel com Fernanda. Érica conta a Fernanda sobre a conversa que teve com Camila e Franco. Fernanda fica sem reação e pergunta se não era isso que eles combinaram. Érica responde: Não, claro que não. Nós combinamos que as pessoas acreditassem que estávamos comprometidos, mas agora ele está falando sério. O Franco de verdade quer que eu case com ele. Fernanda começa a chorar e conta que não sabe o que está acontecendo com ela. Érica a consola. Ao ver as fotos antigas, Santiago repara que Bárbara e Aurora se parecem muito. Aurora diz que não tem nada a ver com ela, pois Bárbara é bonita. Santiago e ela se beijam. Gardênia, Margarida e Jacinto brindam. Gardênia diz: Agora que Fernanda voltou com o marido, Eduardo vai ter que tirar ela da cachola e olhar para o outro lado. E vai embora. Jacinto diz a Margarida que acha melhor Gardênia deixar de lado os sentimentos que tem com Eduardo, pois nem com a volta de Adriano vai fazer Eduardo tirar a Fernanda do coração. Aurora e Santiago fazem amor. De longe, Franco Santoro vê Adriano beijando Fernanda e bufa de raiva. Steve chega na festa com Love Norton. Todos ficam encantados com a beleza dela. Camilo, que é alvo deles, fica de longe só babando nela. Franco pega o microfone e apresenta Steve a todos. Érica pergunta a Fernanda se a mulher que está junto com Steve é a mulher que Franco gosta. Fernanda responde que não sabe. Franco apresenta Venus a todos como Love Norton, a sobrinha de Steve, e apresenta Érica como sua futura esposa. Gardênia, ao saber que Franco Santoro está noivo,
fica bufando de raiva e vai até seu quarto e chora e diz: eu te odeio, Eduardo. Terça-feira, dia 12 de abril de 2022. Gardênia, pronta para ir dormir, diz brava: Eduardo, você vai passar a noite de cão lendo as cartas de Fernanda Elizalde. Eu sinto muito, mas eu não tive outra alternativa. Mas eu não me importo, que fique sabendo que há muitos anos ela puxava um bonde para você, porque afinal ela já voltou com o ladrão do marido dela. Enquanto Érica, você não fica, porque você é muita coisa para recolher as sobras de Camila Elizalde. Marina pergunta a Vênus como que se saiu com seu novo galã. Vênus revela a ela que ele estava babando por ela e conta empolgada que ele é um homem alto, rico e muito simpático, e que estão lhe pagando algo que faria de graça. Marina se empolga e diz à amiga que eles podem se aproximar mais e até terminar em casamento. Mas Vênus pede a ela que não acelere, pois foi contratada para fazer um trabalho e a condição mais importante era que ela não se apaixonasse por Camilo. Marina fica paralisada ao ouvir o nome do galã de Vênus e revela à amiga que ele é irmão de Liliana. Vênus fica chocada. Amanheceu e Eduardo continua lendo as cartas de Fernanda. Já na fazenda, Adriano entra no quarto de Fernanda com café na mão, porém ela se nega a comer, pois diz não estar com fome. Adriano questiona se ela tem outro homem em sua vida. Steve entra no quarto de Eduardo e ele mostra as cartas de Fernanda. Fernanda pergunta a Adriano por quais motivos ele pensou isso dela. Adriano pede desculpa a ela, pois não queria chateá-la, mas seu jeito de agir faz pensar em bobagem. Na Lactos, Bárbara, desesperada, chega na sala de Gonçalo, contando que Oregon se comunicou com ela, dizendo que Liliana está em seu poder. Ela mente dizendo que falou com Liliana. Gonçalo pede o número a Bárbara, mas ela revela que Oregon ligou de um número confidencial e diz chorando que a vida de Liliana não tem preço. Mas Oregon garantiu que ligaria novamente para ela, mas para isso não poderá comunicar a polícia. Gonçalo pega o telefone para lhe fazer uma ligação. Gonçalo responde que ligará para Fernanda. Bárbara pede a ele que resolvem isso com discrição, pelo bem de Liliana. No celular, Adriano conta a Vladimir que Bárbara não irá mais aprontar mais nenhuma coisa para cima dele. Vladimir pede ao amigo que tem que provar que ele não desfalcou a empresa. Adriano garante que irá reunir provas suficientes para resolver esse problema. Eles acabam entrando no assunto da Florzinha. Vladimir responde que ele não deve se preocupar com esse assunto, pois ele falou com um rapaz que trabalha na Prolasa e que ele deve favorizar ele e que irá ajudar a pôr a culpa em Jaime. Jaime garante a seu colega de trabalho que é inocente, mas seu colega diz a ele para conversar com Florzinha, pois era ela que vendia as informações da Lactos. Jaime responde que irá procurá-la para saber quem é a pessoa que comprava as informações. Gonçalo diz a Bárbara que irá fazer tudo o que ela pedir. Bárbara sai da sala. Eduardo, chorando, lê para Steve a última carta que Fernanda lhe escreveu. Gardênia, que passa perto e escuta a conversa de Eduardo e Steve quando ele diz que ele voltou para a fazenda para se casar com Fernanda, mas quando chegou lá, ela estava preparando o casamento com Adriano e lembra do momento que descobriu. Jaime conta a Orlando que Florzinha entregou os papéis para que ele mesmo mostrasse a Orlando e revela que eles tiveram um caso romântico. Florzinha tenta contar a Fernanda que viu Adriano na casa de Vladimir, mas bem na hora Adriano chega, chamando por Fernanda, e sai. Fernanda pergunta a Florzinha o que era que ela queria dizer que era tão importante. Florzinha diz que não era nada. Orlando liga para Gonçalo e pede para vê-lo, para dizer que Jaime confessou e já tem o nome da pessoa que está lhe traindo. Bárbara conta a Artêmio que já tem todos eles áudios em suas mãos. Já na sala de Gonçalo, Fernanda pergunta a ele se tem notícias de Liliana. Gonçalo nega. Vladimir sozinho diz que Adriano não voltou com Fernanda porque a ama, e sim por um puro interesse. Bárbara pede ajuda a Artêmio para encontrar Liliana e dá a ele a foto da menina mais recente. Artêmio pergunta a Bárbara como que Santiago e Aurora se conheceram e como se passaram a ser noivos. Bárbara responde que não sabe e pergunta se é importante.
Artêmio responde que é por uma simples curiosidade. Em pensamento, Bárbara diz: você mente muito mal, Artêmio. Embora que acreditando que ela esteja morta, continua doendo que a sonsa da Aurora tenha trocado seu cheiro de ranço pelo sangue jovem de Santiago. Eduardo diz a Steve que não quer ver Fernanda na sua frente. Steve lembra ao amigo que Fernanda, para Franco Santoro, é a aliada. Eduardo revela que está furioso. Quarta-feira, dia 13 de abril de 2022. Adriano pede a Gonçalo que dê um mês de licença do trabalho para que ele e Fernanda tenham a lua de mel. Fernanda fica sem reação ao ouvir. Steve se questiona como foi que as cartas chegaram até as mãos de Eduardo. Eduardo responde que foi Gardênia. Em seguida, ela entra para deixar o café e ele pergunta diretamente para ela. Gardênia nega ter feito isso e finge ter deixado o leite no fogo e sai correndo. Steve diz que se não foi Gardênia, então foi alguém da festa que sabe que as cartas eram importantes para ele. Eduardo responde que ninguém da festa é relacionado a Eduardo e Franco Santoro. Steve diz que tem alguém que desapareceu por um bom tempo na festa. Eduardo pergunta se ele está se referindo a Fernanda. Aníbal fica revoltado por Adriano pedir um mês de folga. Fernanda conta a Adriano que não quer ir para a lua de mel. Steve diz a Eduardo que acha que foi Fernanda, mas Eduardo nega isso, pois se ela soubesse, ela não ficaria calada. Steve diz então que alguém sabe da sua identidade. Gonçalo pergunta a Fernanda por quais motivos ela não quer ir para a lua de mel. Ela só responde que não quer ir e sai da sala. Aníbal conta ao pai que esse problema não é deles, e se deixar Adriano na empresa seria uma loucura. Santiago chama a Aurora para ir ver um apartamento, para eles morarem, porém a menina se nega a ir, pois já tem um compromisso com Bárbara. Na sala de Fernanda, Adriano pede uma explicação. Bem na hora, Gonçalo entra e pede para conversar com Fernanda a sós. Adriano sai. Gonçalo pede a Fernanda que diga tudo o que está acontecendo para ele. Bárbara liga para a cartomante e conta que a Aurora está pronta para a próxima sessão e pede que ela a pressione mais e mais para ter todas as respostas. Gonçalo pergunta a Fernanda se ela não quer ir por conta de Liliana. Ela responde que sim. Gonçalo então conta a ela sobre a ligação que Oregão fez. Fernanda fica sem reação. Eduardo busca Marina para que ela veja seu pai e ele irá aproveitar para fazer perguntas a Silvestre. Adriano entra na sala de Fernanda e pergunta o que está vendo com ela. Fernanda grita dizendo que não quer falar com ele e que ele tem que esperar, e sai. Adriano pede para conversar com Bárbara urgentemente e pergunta qual é o seu verdadeiro propósito ao devolver a sua liberdade que ela mesma tirou. Bárbara revela a ele que Fernanda está apaixonada por Franco Santoro. Marina e Eduardo chegam na casa de Silvestre. Érica e sua mãe conversam sobre Franco Santoro e as duas soltam vários elogios a ele. Silvestre pede para Franco Santoro pegar algumas ferramentas e observa seu jeito. Franco pergunta a ele se conhece uma tal de Ana Gregório Bravo. Bárbara conta a Adriano que quer que Fernanda se apaixone por Franco Santoro para destruir a imagem da mulher decente. Silvestre pergunta a Franco Santoro do que irá servir ele saber sobre a mulher. Franco diz: então o senhor conhece? Silvestre responde: tanto como o senhor conhece Eduardo Juarez. E conta a Franco que só uma pessoa se atreveu a colocar as mãos em seu trabalho, e esse valente se chama Eduardo Juarez. E lembra que Eduardo o ajudava quando era pequeno, e pergunta por que Eduardo não foi pedir sua ajuda. Eduardo diz: por isso que eu vim aqui, seu Silvestre, para pedir ajuda. Me perdoe por ter mentido, me perdoe. Silvestre pergunta por quais motivos ele se esconde. Fernanda lembra dos momentos que teve com Franco Santoro na casa do campo. Eduardo conta que Marina sabe da sua identidade e revela que não irá permitir mais infâmia e diz: chega de tanta maldade. Fernanda lembra do primeiro beijo dela com Franco Santoro e diz: e se foram só palavras e mentiras? Silvestre conta a Eduardo que na fazenda caiu uma maldição, que os gados adoecia, a plantação secou e as vacas não pariam e nem dava leite.
E na época todos culparam Ana Gregório Bravo. E nunca souberam o que aconteceu com seu filho. Eduardo pergunta quem era o pai da criança. O resumo do dia 14 e 15 só irei postar no dia, pois a emissora está fazendo cortes e diminuindo o tempo da duração da novela. Faço isso para que vocês tenham o resumo certo dos dias.